Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Movimento RPG. Aqui quem fala é Douglas Quadros. Não, tô brincando. Aqui quem fala é o Raulzito. Douglas Quadros tá de licença médica, sem conseguir falar ainda. Mas tô aqui, eu e o Edu Filhote, né, para falar um pouco de Mundo das Trevas hoje. Mas, primeiro, né, fazer as propagandas aqui que o Douglas me brifou antes. A gente teria hoje o concurso da chave épica, da chave premiada, que vai ficar para semana que vem, quando esperamos ele vai conseguir falar, para sortear, né? E, enquanto isso, falar do patronato do Movimento RPG, né? O patronato é a forma mais legal, mais bonita, mais carinhosa de ajudar o Movimento RPG, né? E sendo patrão, ganha várias coisas legais que eu não lembro todas de cabeça, mas que o Douglas vai deixar o link aí para a página do Movimento RPG que fala disso. Eu sei que ganha um personagem na vila da nossa campanha recorrente da quarta-feira. E concorre aos concursos mensais aí para ganhar livros de RPG, PDFs e miniaturas e essas coisas todas. E é legal falar que o patronato ele é apoiado por Bard Shop, que faz camisetas bem legais. Eu não tô com a minha hoje, mas mas o trampo deles é bem da hora. Vai ter o link aí no chat também. A Hero Maker, que faz miniaturas. Eu ainda não tenho nenhuma miniatura da Hero Maker, mas espero que eu tenha a miniatura do Duncarinho, o personagem. Espero que seja em breve. Mas também vai ter link aí para conferir o trampo dos caras. E o novo parceiro, Sebo da RPG, que até... Eu vou denunciar aqui, o Douglas disse, fala do Sebo da RPG que é o parceiro novo, mas não falou nada a respeito deles, assim. Então eu tive que ir no Instagram antes pra ver o que os caras faziam, né? Apesar do nome meio que denunciar Sebo da RPG, e aí, tipo, ficou eu e o Edu perdido lá, vendo as paradas que eles tinham pra vender, assim, tá ligado? E, porra, tem... muita coisa maneira. Pra quem gosta de raridade, assim, cara, e tá disposto a gastar uma grana, porra, tinha lá o Ravenloft do AD&D. Porra, legal pra caralho. O Shadowrun, edição antiga lá, a segunda edição, sim, que veio pro Brasil. Uhum. A caixa da Grow, da primeira edição do D&D, que foi lançado aqui no Brasil em 94. O Mago Ascensão, terceira edição, que é um livro bem difícil de achar, e se até o final dessa live ninguém comprar, provavelmente eu vou comprar se ainda estiver disponível, porque tá um pouquinho pra baixo lá no Instagram o anúncio, né? Mas, enfim, tem bastante coisa desculpa. Não, eu ia falar que tem uns livros de vampiro também lá da terceira edição, tem uns livros de clã, Guia da Camarilla, tem umas coisas bem legais. A Múmia Ressurreição, cara. Que doideira. A gente começa a ver essas paradas de perto, cara. Mas, enfim, é isso. Tá aí o link de todos os apoiadores. E agora a gente pode ir direto pro nosso assunto, né? Bora lá. Um assunto um tanto polêmico, né? Crossover no Mundo das Trevas, né? Crossover, pra quem não sabe, essa ideia de juntar várias criaturas aí no mesmo grupo, né? Então um jogar com lobisomem, jogar com vampiro, jogar com mago, que muita gente diz que não funciona, né? E vai ter gente que diz, porque o mago é muito apelão, porque o lobisomem é muito forte, e enfim. E tu que deu a ideia dessa pauta aí, o que tu acha? Né, cara? Então, vamos pegar pela própria proposta do cenário. Obviamente, eles têm um conjunto de regras que é, entre aspas, ali, irmão, né? A mesma base de sistema. Usa o D10,
ficha baseada em atributos, habilidades e características de personagem. As pontuações seguem mais ou menos o mesmo padrão. Então você tem mais ou menos ali assim, a mesma base. É tipo você falar assim, é tudo D20, vamos supor, né? Então você tem mais ou menos a mesma base. Se você conhece o sistema, por exemplo, você já conhece a mecânica para jogar vampiro, lobisomem, mago, changeling, múmia, Wraith, o que vai variar ali são as particularidades de cada criatura. Né? Vampiros usam dons, enquanto vampiros usam disciplinas, enquanto lobisomens usam dons e transformações, e os magos manipulam a mágica com K. Então tem essas pequenas variações ali. Mas, em questão de mecânica, todos os jogos da linha do Mundo das Trevas praticamente são iguais. Então não tem essa barreira no quesito de falar, nossa, tem que aprender todo um conjunto de novas mecânicas de regras para adaptar para essas mecânicas de regras do outro que eu já uso, para tentar misturar os dois. Então essa barreira é pulada. Aí a gente entra na barreira do cenário. Mas o próprio cenário, né, Raulzito, ele meio que te instiga a você utilizar as outras criaturas ali. Os próprios livros básicos, eles vêm ali com lobisomens são mais ou menos assim, magos são mais ou menos assim, com umas fichinhas básicas ali para você usar os poderes deles. Na terceira edição, né? Uhum. Não sei da quinta edição, agora não li o livro todo, não sei se tem esse apêndice ainda. Ainda tem, mas na quinta edição ainda não saíram outros jogos além do Vampiro, né? Quer dizer, saiu o Caçador lá na gringa, saiu há pouco tempo. Mas ainda não tem Lobisomem Mago, né? Os jogos base. Mas assim, na sexta-feira a gente falou um pouco disso, né? Porque a gente teve aquele podcast que era para ser uma sessão, que acabou desfalcado. E a gente acabou até queimando um pouco a pauta desse aqui naquele lá, mas eu vou trazer de volta algumas coisas que eu falei lá. Que, assim, pra mim, eu acho que uma das barreiras que rola, né, em fazer esse crossover não é tanto de poder, tá ligado? Porque eu acho que o poder importa pouco se tu tem uma história legal, assim, para o pessoal se engajar. Mas, tematicamente, assim, as coisas são bem diferentes, né? Então... tá. É porque a Twitch deu coisa que eu não ouvi o que você falou no final, perdão. Não, temática, em termos de temática, as criaturas elas são um pouco separadas, assim, né? Então, tu pega um vampiro, tipo, sei lá, um brujá, né? Um bruhá, e um mago, tipo, eles vão ter pouca coisa pra conversar, tipo assim, bota os dois sentados no bar lá, tipo, os caras vão ficar, pois é. Mas tempo será, louco, né? cara? Porque, pensa bem, as diferenças que eles teriam ali seria como pegar, por exemplo, você que é músico, né, que tem a banda, e você trocar ideia com um cara que joga futebol. São duas áreas bem diferentes, né? O esporte e a música estão ali bem diferentes. No entanto, vamos supor, vocês estão numa festa e vocês têm um amigo em comum que por acaso é talvez aí um advogado. Então, né, vocês têm esse amigo em comum e ele fez a ponte. Vocês dois ali conversando, vocês podem ver que tem muitas coisas em comum, mais do que diferenças. E se a gente for pegar a nossa realidade, o nosso mundo real, as maiorias das pessoas que a gente tem umas afinidades assim de maior intimidade, de vínculos de amizades assim mais familiares, vamos colocar assim, são pessoas que fogem da nossa esfera comum. A grande maioria, porque vamos colocar assim, as esferas como igual o trabalho. Você tem ali aquele contato com as pessoas, troca bastante ideia, conversa todo dia e tudo, mas na esfera do trabalho. Foge um pouquinho ali, às vezes uma cultura pop ali, um filme, uma música, um gosto em comum de alguma coisa assim, comenta, mas fica naquilo.
Mas às vezes, por exemplo, uma pessoa que você conhece que é de um outro país, uma outra cultura, uma realidade totalmente diferente da sua, é aquele amigo com quem você confidencia, que você desabafa as coisas, confidencia uns problemas, pede umas ajudas, mas, né, a nível familiar, por exemplo, em questão de saúde, em questão assim, que é aquela pessoa assim, nossa, tá fora do meu circo. Uhum. É uma pessoa assim, vamos supor, são pessoas que a gente tá todo dia ligando, procurando, perguntando, não tanto, porque são aquelas pessoas que a gente tem um vínculo forte, não tem um negócio que chama que é carência, quando você tem necessidade de falar, tipo assim, a gente às vezes tem uma necessidade de manter pessoas próximas, aí tem um negócio afetivo que chama isso. É um vínculo afetivo. O vínculo a gente tem, mas é tipo uma carência, um negócio assim. Que tem pessoas que você precisa alimentar isso mais, então, tipo assim, você tem que dar bom dia pra essa pessoa todo dia. Uhum. Porque se você não der bom dia 3 vezes seguidas, por exemplo, você meio que esquece a pessoa na sua cabeça, vamos colocar assim. Uhum. Então você precisa alimentar isso mais assim. E tem aquelas pessoas que você passa 20 anos e que não vê, na hora que você vê, ó, foi ontem, saca? Então, fazendo uma ponte com a analogia, aqui tá o Brujá e o Mago lá no bar, assim. O Brujá tá tipo assim, puta, o príncipe é um filho da puta, cara. Só dá problema essa merda lá. Mas você pensa, o cara, o Brujá, por exemplo, ele não nasceu um vampiro, ele se tornou. O Mago não nasceu desperto, ele despertou em algum momento de revelação, de iluminação. Uhum. Esses dois podem ter se conhecido antes desses fatos, terem tido um vínculo forte, anos se passaram, não tiveram essa frequência afetiva, mas o vínculo ele não se desfez. E aí, um dos dois precisou de alguma ajuda e falou, pô, vou entrar em contato com fulano. Só que em todos esses anos e com tudo que aconteceu, algumas coisas não foram ditas. Tipo, por exemplo, ó, virei um mago, virei um vampiro, virou um lobisomem, sabe? Aquela conversa elevador, né? Então. Eu tô morto, tá ligado? Um ponto que serve de união pra você colocar criaturas distintas em coisas em comum é isso, é você explorar as histórias por trás das pessoas que eles eram antes do mundo das trevas tomar conta deles, digamos assim. Uhum. Né? Porque isso é uma coisa que permeia, acho que todos os jogos do mundo das trevas, né? Eu acho que Changeling é uma exceção, não tenho certeza. Eu acho que o Changeling, ele já nasce Changeling, né? Mas eu confesso que eu não tenho certeza pra falar isso agora, faz tempo que eu li o livro. Mas é uma saída legal. Inclusive, na sexta a gente falou aquela ideia de crônica, né? O High School das Trevas, né? Porque também é uma coisa totalmente plausível, né? Uhum. Principalmente se você levar em consideração, assim, aquelas cidades que tem os colégios que são referências, né? Ou universidades, por exemplo. Pô, não é possível que em uma Oxford, uma Harvard da vida, você não tenha no núcleo ali um vampiro tomando conta do que está sendo estudado, para onde os rumos científicos estão guiando, um mago que não se aproveita da biblioteca e de tudo que a universidade tem a oferecer. Não é possível que não tenha um lobisomem que, porra, ok, eu virei lobisomem, mas eu quero estudar, eu quero ter né, lutar por Gaia não só com as minhas mãos, mas também com o intelecto e tudo, e tá lá estudando. Imagina a briga nos departamentos da sua universidade aí, né? Né? O professor que é vampiro, ele só pode dar aula à noite, cara. Mas daí o coordenador é lobisomem, fica botando a agenda do cara pra de manhã, assim, só de sacanagem. Porra, mano. Cara, falando nisso, até me lembrou um negócio. A gente falou de High School das Trevas da universidade, me lembrou
um cenário que o Trevisan escreveu uns anos pra trás, que ele publicou na Dragão. Eu até não tenho certeza se ele escreveu sozinho, eu sei que ele é um dos principais autores. Temporada de Caça, eu lembro desse aí. O Temporada de Caça. Que era, e tinha justamente um dos cenários, era a USP. Né? A USP tinha um cairn dentro da USP, então logo dentro da USP ali você já tinha um vínculo mais ou menos ali com os vampiros da cidade, porque afinal de contas a USP é uma referência para muitas coisas além de só ser uma universidade, né? Tem muito projeto científico importante que saiu de lá de dentro. Tem o cairn dos lobisomens lá dentro, então obviamente você vai ter lobisomens, tem magos que vão estar estudando e aproveitando, e como a gente comentou, né? Então assim, não é tão impossível. Eles são obrigados a conviver geograficamente, assim. Até, a realidade do mundo das trevas é que essas criaturas, elas estão de fato no mesmo planeta, e as mesmas situações estão afetando a todas. Os livros, eles tendem a levar os jogadores a aquela ideia de que, assim, ó, você está vendo a visão do mundo das trevas pela ótica dessas criaturas. É a mesma coisa que você pegar uma religião do nosso mundo. Você vai ter toda a ideia dos mitos ali do ponto de vista da religião. Então, tem um deus só, monoteísta, tem mais de um deus, politeísta. Então, pra onde vai? A mesma coisa as criaturas. Os vampiros vão falar que, ó, as principais criaturas do mundo das trevas somos nós. Nós que vivemos lá na criação do mundo. Nós é que regemos os principais eventos. Nós é que mandamos na porra toda. A mesma coisa você pegar o lobisomem, eles estavam na criação do mundo, eles é que protegem o mundo inteiro, eles que têm que atuar nas guerras e fazer as coisas. Mago Ascensão também tem a mesma coisa, né? Os primeiros despertos estavam lá entre os primeiros... Tipo, a descoberta do fogo, teoricamente, teria sido um dos primeiros despertos, que aprendeu a manipular a energia para gerar o fogo. Então, assim, a ótica vai variar de acordo com o livro que você está vendo, mas o cenário é o mesmo. É a mesma Nova York, é a mesma São Paulo, é a mesma Florianópolis. Como que vai ser preenchido esse cenário, né? Se a galera na mesa, por exemplo, ó, vamos fazer uma mesa compostinha, tem... Pegar os três principais, né? Tem lobisomem, mago e vampiro. Se cada jogador ali, cada pessoa que estiver jogando, tem uma noção mínima da ideia do cenário, pode explorar um pouco mais isso, né? O que os magos estão fazendo na cidade, o quanto eles dominam, qual a área de influência, e os vampiros, e os lobisomens, e a quantidade de mais ou menos de criaturas, porque também a gente não pode, né, pegar uma cidade de 100 mil habitantes, ter 50 vampiros, 5 carnes de lobisomens, 10 tradições atuando, que daqui a pouco não tem humano na cidade pra tanta criatura. Sim. Mas botando um pouco mais de complexidade aí, né? Tem uma questão cultural, assim, e eu falo em relação à cultura das criaturas dentro do mundo das trevas, que também impede um pouco que essas esferas, digamos assim, convivam harmoniosamente, né? Tipo, os lobisomens, eles são ensinados a odiar os vampiros, por exemplo, né? Eles consideram os vampiros criaturas da Wyrm e, por natureza, malignos, devem ser destruídos, né? E a mesma coisa o contrário, né? Tipo, os vampiros, eles não querem o lobisomem lá no território deles e tal. Sim. Porque tem essa ideia de você colocar as outras criaturas como antagonistas do cenário que você estiver pegando como base, né? Sim. O que eu quis dizer é do sentido de uma aventura que vai unir essa galera toda no mesmo grupo não pode ser uma aventura ordinária, né? No sentido de tipo, o príncipe vai te mandar numa missão, vai tu, um lobisomem lá, um mago, tá ligado? Sim. Né? Sabe, tem que ser alguma coisa além, assim, uma coisa além dessas
Eu penso assim, pra mim, que uma das coisas mais fáceis que teria pra você juntar essa galera toda é você pegar as ralés. Uhum. Porque são personagens que estão ali à margem da própria sociedade da qual eles fazem parte. Então é você pegar um Kite, que já não é aceito pelos vampiros da sociedade mesmo, já é mal visto pelos próprios vampiros. Uhum. Um Ronin, que é mal visto pelos próprios lupinos. Então, né, um lobisomem que não quer fazer parte de uma matilha, ou que foi rejeitado e tudo. Um vazio. Tem matilhas, né, que também são... Tem dificuldade de conviver com outras matilhas, né? Não tem uma parada assim. É, porque no frigir dos ovos, se a gente for analisando, no fim das contas a gente tá lidando com pessoas. Uhum. Das trevas. É mais fácil tu pegar e botar um caitife e um sangue fraco junto com o lobisomem do que junto com o ventro, né? Justamente, cara. E vou te falar um negócio. É muito provável que, pelo fato desses vampiros, desses kites terem sido rejeitados, eles se alinham aos lobisomens e ainda falam, ó, a gente revela pra vocês onde tá cada vampiro dessa cidade, revela os refúgios, a gente vira seus parça, meu irmão, vamos acabar com essa corja toda. E no final, ó, eu me comprometo a nem matar ser humano, eu faço igual o Luí do Entrevista com o Vampiro. Bebo só sangue de animal. Sabe? O que, para determinados lobisomens, determinadas tribos e tudo mais, principalmente os lobisomens mais urbanos, não seria uma negociação ruim. Muito pelo contrário, seria uma puta negociação. Porque, né? Você abraça aquela ideia do inimigo do meu inimigo. Eu usei essa premissa numa campanha de vampiro do V20, que é o mestre, né? Vampiro edição comemorativa de 20 anos, que é uma campanha do Sabá. Com uma disputa, os jogadores jogam com Sabá, né? Uma disputa contra a Camarilla local. Eles se aliaram a um grupo de lobisomens que tinha treta com a Camarilla já, tá ligado? Então foi bem nessa vibe aí, né? Tipo, a gente tem um inimigo em comum aqui, vamos se juntar temporariamente, né? E até nessa crônica eu pedi uma consultoria pro Edu, né? Tipo assim, pô, eu quero construir melhor foi nessa, né? Tipo assim, que tipo de lobisomem ia topar uma dessas, assim, né? Eu até nem lembro agora quais são as tribos dos personagens todos, tá? Mas deu certo, assim, sabe? Tipo... Aí, ó, eu particularmente acho muito da hora fazer essas junções, esses crossovers, porque torna a dinâmica de jogo mais interessante. Porque pensa bem, imagina um lobisomem tá de boa ali. O cara acabou de descobrir que é um lobisomem. Então já tem todo esse drama, né, cara? Tudo que ele conhecia por mundo real vai pro chão. Então você tem que aprender tudo de novo. Se você tá aprendendo tudo de novo, você já pensa assim, o mais básico dos básicos, né? Porra, se tudo o que eu aprendi até aqui é mentira, quem me garante que o que eles estão me empurrando é verdade mesmo? Né? Porque eu tenho que aceitar isso mesmo. Aí na hora que o cara vai e encontra com o primeiro vampiro, assim, porra, peraí. Mas o outro lá me explicou que vampiro é só uns caras do mal que quer matar todo mundo, quer destruir todo mundo, e no entanto, aqui tem um vampiro aqui que não parece estar nessa vibe, o cara nem mata ninguém. É pacifista, vamos colocar assim. Né? E aí você já quebra o estereótipo do personagem que tá no aprendizado ali e fala assim, pô, então todo vampiro é ruim mesmo? Será? Quem disse? Assim como eu não sabia que lobisomens existiam, eu sou obrigada a acreditar então que todo vampiro é ruim? Por quê? Principalmente nos tempos de hoje, né, cara? Que a gente já tem toda essa questão assim de rever racismos, preconceitos, revisionismos históricos e muitas coisas aí da nossa própria cultura mesmo, do século XXI, né? Tudo que a tecnologia possibilitou a gente a repensar
a nós mesmos enquanto sociedade. Cara, imagina isso dentro do mundo das trevas, sabe? O mago lá com total conhecimento tecnológico, a tecnocracia vem falando, ó, todo mundo é do mal, vocês são do mal, vampiros, lobisomens, magos são do mal. E aí, de repente, os magos conseguem convencer a galera e falam, ó, cambada, o negócio é o seguinte, enquanto vocês pensam aí que vampiro, lobisomem, essa tal de Wyrm e essas paradas aí é o problema real são esses camaradas aqui, ó. E aí, pô, porque é um puta inimigo de cenário, você pegar a tecnocracia como um inimigo geral como um todo. Porque, afinal de contas, a ideia deles é justamente ser contra tudo e contra todos. E até porque elas conversam tematicamente nesse sentido, né? Porque tem a tecnocracia de mago e em lobisomem tem a Pentex, né? Que Sim. representa esse conglomerado de mega empresas, assim, e os dois podem muito bem se aliar, né? Justamente. Não só quanto a isso, mas também tem toda a questão... Cara, aí já me lembrou outra coisa da Dragão também. Olha que coisa legal. Foi até uma discussão recente nos fóruns, porque parece que republicaram. Uma coisa assim, que era aquele projeto Kainitech. Que era uma parada de você juntar vampiros com componentes cibernéticos e coisa e tal. E, cara, eu tinha lido Mago de pouco quando eu vi essa parada, assim, da Kainitech. Que eu vi tardio, não vi na época do lançamento, não. Mas aí, quando eu vi, eu tinha acabado de ler Mago, eu falei, caralho, velho, isso é muito legal. Isso é muito da hora pra você combar com Mago e fazer umas paradas assim, tudo. Porque é muito a cara da tecnocracia, por exemplo. Sabe? Você tecnologizar as criaturas das trevas pra transformar elas no seu exército. As próprias tecnoaberrações que tem no livro da tecnocracia são mais ou menos essa parada, né? De você pegar um ser ali, imbuir magia, tecnologia e não sei o que, e fazer dele um Frankenstein que sai caçando as coisas pra você. Eu lembro que um monte de gente reclamou dessa matéria, né, na época, né? Que é muito trash e tal, não sei o que, mas, cara, os anos 90 tinha bastante coisa trash, assim, né? Inclusive tinha uma revista gringa de Mundo das Trevas, oficial, que tinha umas paradas bem parecidas, assim, tá ligado? Não fugia muito, não. Cara, e vou te falar, velho, o que tem? Né? O que vale é a criatividade. Eu acho nesse sentido. E ficou super criativo. E olha só, é um projeto, por exemplo, imagina você pega aí a ideia, né, do Kainitech, você encontra um vampiro que tá cibernetizado aí pela cidade afora. Cara, você consegue juntar os magos para tentar descobrir como que conseguiram misturar tecnologia com vampirismo e tudo mais. Você já coloca, obviamente, os vampiros, né, porque eles vão querer, tipo, quem, como, que quebra de máscara absurda que é essa, né? Os Garous, obviamente, vão pensar, porra, mais um inimigo pra gente caçar. E agora, né, tá juntando aí uma fusão da Wyrm com a Weaver, talvez, né? Um inimigo composto pelas duas entidades, porque os vampiros, eles são mais ligados ao Wyrm, e a tecnologia é propriedade da Weaver. Então você estaria juntando os dois. Como que um Changeling, por exemplo, olharia para isso, né? Olharia o nível de, vamos colocar assim, de obra da parada, quanto glamour isso não poderia infligir para um Changeling, o quanto isso não poderia influenciar para ele. E isso só com, cara, uma ideiazinha assim, vamos colocar um vampiro cibernético aí na cidade, vamos ver o que rola. Dá pra fazer muita coisa aqui. Ganchos pra juntar as criaturas das trevas no mundo das trevas, eu acho que não faltam muito, não. Eu acho que é igual você falou mais cedo. É a galera sair um pouco dos estereótipos que o livro monta, sabe? Aí você foge um pouquinho do estereótipo, já dá pra fazer muita coisa legal. Apesar que o próprio livro às vezes tenta estereotipar uns crossovers, né? Igual
Gangrel com lobisomens. Aí tem uma tradição que é do pessoal mais wicano, que também é muito ligada com lobisomens e com fadas, que é... Tem os Oradores dos Sonhos, mas não são eles, não. Acho que é o culto do êxtase. Faz sentido. Eu sei que é um deles, assim, que são mais ligados aos Fey. Então, e tem umas ligações com os Garous também. Eles viajam pela Umbra e tudo mais. Outra coisa, né, parada interessante também é justamente isso. Muitos conceitos do mundo das trevas, como eles seriam se você explorasse junto com outras criaturas, né? Às vezes você não precisa pegar e colocar um lobisomem na campanha de vampiro para você colocar uns elementos legais. E se um vampiro, por exemplo, tivesse contato com um fetiche? Rolou uma batalha, né? E tudo, e, pô, um fetiche ali no chão e tal. E aí? Clive, né? Principalmente, né, cara? Pegou uma Clive ali e tal. Porra, é um puta artefato mágico. Magos vão ficar querendo de olho. Os Garous vão querer recuperar o que foi perdido. Inclusive, nessa crônica que eu citei de exemplo aí, um dos Ventru da Camarilla, ele estava em posse de uma Clive, né? Que foi uma parada que uniu o grupo de vampiro com esses aliados lobisomens, tipo, deles prometerem recuperar esse artefato e devolver pra Matilha ali, no caso. Cara, eu tive uma ideia aqui agora, uma coisa que pode juntar tudo também bem bacana. Você tem um personagem, provavelmente um vampiro secular ancião, muito do velho, que o cara de repente cismou que é um colecionador. Então o cara sai colecionando artefatos históricos e relíquias e tudo de eras aí. E aí o cara pode estar em busca de um determinado artefato e pode colocar, por exemplo, vampiros para caçar uma coisa de lobisomens ou contratar... O cara é secular, então ele já topou com magos, com lobisomens, com vampiros. Ele tem posse no acervo dele de relíquias, de artefatos e livros. O cara, ele deve ter tomos de magias dos herméticos. Ele deve ter algum fetiche Garou. Pode ter algum artefato que tenha um espírito aprisionado no artefato, e esse espírito precisa de ajuda para se libertar. E muitas coisas ali nesse personagem. E esse misterioso personagem, né, esse misterioso colecionador, aos poucos pode formar, vamos supor assim, um time de resgate para uma determinada missão, para algo que ele precisa. Né, uma aventura, por exemplo, um artefato perdido na Umbra. Ele precisa de um Garou para guiar os personagens, precisa de um mago que vai ajudar eles na Umbra com as propriedades místicas da parada, não sei o quê. Um caçador que pode às vezes estar até infiltrado, né, disfarçado ali para tentar caçar justamente esse milionário e entrou junto no time para ficar mais próximo e descobrir pistas sobre esse colecionador. E aí tá juntando as criaturas, ó. Vai fazendo crossover. Só voltando numa parada ali atrás, só pra comentar, o nome dessa revista gringa especializada em Mundo das Trevas era Infobia. E só citando uma das matérias que saiu numa edição de 93, The World of Future Darkness, né, que mostrava como jogar com vampiros no cenário de Cyberpunk 2020. Caramba, da hora. É o tipo de coisa trash que eu falava, cara, assim. Então, o que é Kainitech perto disso, assim, em termos de... Né, cara? Porra, galera, abraça a zoeira, gente. Tipo uns Jason X da vida. Talvez não seja o tipo de crônica pra todo mundo, mas eu acho que sempre vale a pena tentar essas coisas, sabe? E é muito engraçado tu pensar que em 1993, tipo, 2020 era um futuro distante, assim, né?
Né, A cara? galera achava que ia ter implante cibernético, umas paradas assim. Tamo aqui, né? No muito agora deve ter um vampiro aí, talvez, com um chip do Elon Musk, né? Pra ter o negócio assim, só vai dar bipada assim no chip tudo. É o máximo que a gente vai ter, talvez. Uhum. Mas essas ideias assim da gente fazer o crossover do mundo das trevas, igual você falou, são válidas. A gente tem que experimentar. Não pode simplesmente falar, não vai funcionar, não vai dar certo. Já tentou? E uma coisa que é legal falar, tipo, eu falei dessa campanha, né, que eu tinha pedido a tua assistência, eu até vasculhei as anotações aqui e achei ali as descrições dos lobisomens, né, eles eram... Tinha uma fúria negra, um roedor dos ossos, um andarilho do asfalto e o Wendigo. E uma parada que eu acho legal falar é que, no caso, todos os lobisomens eram NPCs, né? Mas rolava, assim, entre eles, uma animosidade em relação a se aliar ou não com os vampiros, sabe? Tinha membros dentro da matilha que não queriam isso, sabe? Então, uma das coisas que ficou a cargo dos personagens jogadores era tentar trabalhar com isso a favor deles, assim, né? Sabe? Se mostrar confiáveis, né? Então, mesmo que nesse exemplo aí, tipo, vai ter gente que é muito contra, assim, né? Tá ligado? Aquele lobisomem purista, assim, né? Que não quer se juntar de jeito nenhum, ele pode se ver frente a frente com um lobisomem mais pragmático, assim, né? E, tipo assim, não, cara, tem que ver isso aí, né? Tem que ver que vai ser vantajoso pra gente fazer isso, sabe? Inclusive, isso acontece muito, né? É plot do cenário. De todos eles, na verdade, né? Você ter essas animosidades entre eles mesmos. Porque você já percebe que, tipo assim, não é um consenso as criaturas das trevas pensarem a mesma coisa. Exatamente. Né? Então você não adianta chegar assim, todos os vampiros odeiam o Sabá. Não, cara. Tem vampiro lá da Camarilla que é brother do Sabá ali, assim, tá na Camarilla por conveniência, sabe? Tem vampiro do Sabá que é brother da Camarilla e só tá no Sabá porque, tipo assim, não tem como sair. Se sair, vai ser destruído. É aquela parada de tu entender o estereótipo e saber trabalhar o teu personagem dentro do estereótipo, né? Nessa campanha que eu comentei, eu tô falando bastante dela hoje, assim, né? Mas tinha uma personagem que eu falei, era uma campanha do Sabá, mas teve uma personagem que ela escolheu fazer uma La Sombra que não era seguidora de trilha, né? Ela seguia a humanidade, né? O caminho da humanidade. Que é uma coisa que vai contra os valores do Sabá, digamos assim, mas que fazia sentido na história porque ela tinha sido transformada em vampiro há pouco tempo, tinha sido abraçada há pouco tempo, né? Então ela ainda não tinha perdido, assim, esse contato com o lado humano dela. Só que pra ela, né, tá no Sabá era uma coisa que colocava, digamos assim, constantemente ela em choque com isso que estava acontecendo. Porque eu descrevia lá o festim de sangue do Sabá, essas coisas extremamente violentas que aconteciam, e toda vez que ela estava nessa situação, ela tinha que fazer um teste de degeneração para não perder a humanidade, sabe? Por participar daquilo, né? Mas, assim, não é exatamente a ver com o lance do crossover, mas tem essa coisa, tipo assim, tu tem um estereótipo, né, um grande estereótipo, mas o teu personagem ele pode desviar disso, né, e ainda tá dentro de um limite lógico do cenário, digamos assim, né? Que é o caso também do Noite Perdida, né, o personagem de lobisomem, porque ele... na história que eu te mandei, ele era viciado em sangue vampírico, né? Apesar dele não poder ser carniçal, porque a gnose impede que ele vire um carniçal de fato.
Pelo menos foi o que tu me explicou. Mas ele... E isso já acontecia com ele antes da primeira transformação dele, né? Então, ele nunca desenvolveu esse ódio pelos vampiros, assim, que os outros lobisomens têm, que os outros lobisomens tentam ensinar pra ele, né? Então, justamente. Ele fica trabalhando dentro desse limiar, assim, e mesmo assim ele sabe que tipo, isso entra em conflito dentro dele, assim, né? Porque ele sabe que os outros membros da tribo, da matilha e da matilha original dele reprovam isso, odeiam os vampiros e tal, então cria esse sentimento de conflito dentro dele que é uma coisa muito legal, assim, pra mim que tô jogando, sabe, que eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei de explorar, né, nessa campanha. E quem tá vendo, quem viu a primeira temporada ou quem tá acompanhando no YouTube agora, sabendo disso, talvez veja as ações do Noite Perdida de uma maneira um pouquinho diferente, assim, sabe? Né? Ele Entendo um pouco mais o receio dele em alguns momentos e tudo mais. E o fato dele estar o tempo inteiro se colocando em risco desnecessário, sabe? Né? Seu bucha de canhão. E mais alguma coisa que a gente possa adicionar a esse assunto, tu acha? Cara, conselho, tentem. Começa com uma coisa só. Tá jogando só um sistema, então introduz um segundo junto ali, ó. Chama uma pessoa que você conheça que talvez já entenda um pouco mais o outro cenário para dar um suporte. Ou fazer como a gente fez uma vez aqui, eu jogando com Douglas, antes do movimento RPG surgir ainda, fazer uma narrativa compartilhada, né? Onde os personagens ali, vocês vão mudando a história, tipo a Guilda dos Guardiões, os mestres vão mudando, mas a história é uma grande sequência. E você vai fazendo isso, né? Os personagens estão nas mãos de uma pessoa narrando num tom de vampiro. Conduz esses personagens depois para passar pelas mãos de alguém tocando pelo viés de lobisomem, sabe? Os personagens ainda são vampiros, mas agora tem um lobisomem junto com eles e pegando ali a linha narrativa de lobisomem, o foco que o lobisomem dá, muda para mago. Vai fazendo umas experimentações assim para passear pelos sistemas, ver como que eles vão interagindo, como que vão reagindo uns com os outros, que tem umas paradas muito legais. Uhum. E a questão de ser quebrado, de ser é mais forte, é mais fraco, não sei o que, é igual você falou no começo, né, Raulzito? O poder depende muito do jogador, porque se você for fazer um combeiro, tem ladino que mata dragão no cuspe. Então, assim, não é questão, o cara é ladino mais forte que um bárbaro. É só saber fazer o combo. Vai ter como que deixa a criatura mega poderosa. Mas se for olhar assim, são mais ou menos equilibradas as criaturas, não são tão díspares assim de poder. E depende muito da situação também, né? A gente falou um pouco sobre isso na sexta-feira, que um dos grandes temas do lobisomem é justamente que eles são um absurdo de forte, assim, no sentido de força física, mas estão enfrentando coisas que não podem ser resolvidas com força física, né, cara? Estão enfrentando a Wyrm, estão enfrentando a Pentex, né? E essas coisas todas, né? Eles estão enfrentando a própria extinção, né, cara? Como que você vai no murro impedir uma extinção? Né? Não tem jeito. Fora todas as outras problemadas. Então é só... A sua frase foi certeira. Entenda o estereótipo e trabalhe em cima dele. Dá muito certo. Então é isso, né? Eu acho que temos um episódio. E um episódio bacana. E aí, se quiser aí já puxar pro jabá final, fazer as considerações finais, fica à vontade, Edu Filhote. Então, é isso aí, pessoal. Vou deixar... Aliás, Raulzito, você tá com o chat aberto aí que eu não loguei na Twitch, não?
pra colocar, eu vou mandar pro seu no WhatsApp. O Raulzito vai colocar o Linktree aí. Não, o Douglas coloca. Ah, eu coloco? Então, ótimo. O Douglas coloca lá. Acompanhe, dia 12 de agosto a gente vai estar fazendo a nossa sessão final de Lobisomem Apocalipse, pra gente encerrar a nossa história do Mar de Mortos, que não foi possível nessa última sexta-feira. Vamos fazê-la no dia 12, então acompanhem a gente lá. E continue acompanhando aqui o Movimento RPG, que tem bastante coisa, Liga das Trevas, e passem lá também na Pepper, que é a minha sex shop. Não vou falar muito agora não por causa do horário, mas passem lá. O link tá aí no chat daqui a pouquinho. Beleza. Eu vou deixar o meu Linktree também. Deixa eu pegar o link. Todas as coisas que eu faço aí, em portfólio aí de ilustração, de design. Vou deixar o link pro último texto que eu escrevi para a Liga das Trevas, que saiu na sexta-feira agora, falando sobre um tema que está conectado também, que é como unir a Coterri em Vampiro, né? Com alguns ganchos aí para quem está com dificuldade de unir o grupo, né? E que é uma dificuldade que muitas pessoas que estão começando a narrar Vampiro têm, sabe? Porque Vampiro a Máscara e outros jogos do Mundo das Trevas, eles têm essa característica de ter temas muito individuais às vezes, né? Então, muita gente às vezes não sabe como tu pegar e direcionar o grupo todo pro mesmo lado. E aproveitando, né, desviando totalmente do assunto agora, aproveitar para fazer um anúncio de utilidade pública, né, porque o Movimento RPG também é cidadania. Né, a gente está a menos de 2 meses das eleições e, assim, a gente está num ano em que a principal pauta em relação a isso vai ser sequestrada pela eleição presidencial, né, porque é uma disputa importante, mas é bom deixar lembrado para vocês prestarem bastante atenção em quem vocês votam pro legislativo, tá? Deputado federal, deputado estadual, porque muita gente não entende bem as regras das eleições para legislativo. Quando tu vota para um deputado, o teu voto vai primeiro pro partido e depois pro candidato, então é bom tu saber quem são os outros candidatos do mesmo partido para não fazer merda, né? E eu acho que é isso. É isso aí. Tá. É bom lembrar que agora a gente vai fazer uma raid pra qualquer outro canal que esteja jogando RPG. Né? Falou, galera. Valeu!